é enfermeira dermatológica. A Agnes, que é enfermeira dermatológica e podiatra, e ela atua atendendo no seu consultório, realizando o tratamento de lesões e fazendo toda a parte da podiatria clínica. Então, obrigada, Agnes, por aceitar esse convite, por estar aqui conosco, né, compartilhando seus conhecimentos sobre o tema, hoje que é um tema, assim, importante, né, sobre as úlceras no pé diabético. Então, pode ficar à vontade e né, esse tempo para você. Se você quiser já compartilhar a sua apresentação, fica à vontade e seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite e fico muito feliz de poder falar sobre um tema tão importante, né, como esse, e de relevância também. Vocês me ouvem bem? Todo mundo me escuta? Tá. Sim, Eu vou tranquilo. só compartilhar aqui a tela para eu conseguir. Todo mundo consegue ver? Sim, Deixa eu só voltar que foi. pronto. Pronto, o tema de hoje, né, úlceras do pé diabético, é um tema que eu gosto muito de falar porque é uma coisa que acontece com muita frequência, porém, muitas das vezes os profissionais não sabem como lidar, não sabem o que fazer, apesar de ser muito recorrente, infelizmente, né? Ela acontece. E aí eu trouxe alguns dados importantes para poder a gente entender mesmo sobre a gravidade que uma úlcera no pé da pessoa com diabetes ela causa, né? Ele é um problema que causa muitos transtornos, não somente financeiros, mas também na qualidade de vida do paciente, da pessoa com diabetes, né? E a incidência também ela é muito alta, é de 19 a 34% e 2% ao ano de pessoas com diabetes, elas têm a úlcera no pé. E esse dado também que eu gosto de destacar é que, mesmo após a cicatrização bem-sucedida, essas úlceras, elas voltam a acontecer. E 40% em um ano e 65% em 3 anos. Então, assim, é um número muito alto. Né? Então, a gente precisa realmente se atentar a não só tratar para cicatrizar, mas também prevenir para fazer com que ela não aconteça novamente. E aqui é uma frase da Sociedade Brasileira de Diabetes, que eles falam que é fundamental tanto para reduzir os riscos para a saúde, como para preservar a qualidade de vida do paciente. Porque uma úlcera não tratada, uma úlcera tratada da forma incorreta, ela pode levar à amputação. E quais são os principais fatores de risco, né, para o desenvolvimento da úlcera no pé da pessoa com diabetes? O primeiro de todos é a perda da sensibilidade, seja ela tátil, a vibratória, a térmica. Pode, assim, ter certeza, 90% das pessoas que têm a úlcera, que desenvolveram a úlcera no pé, eles têm a perda da sensibilidade. É muito raro, acontece também na presença de doença arterial periférica, porém, 90% dos casos é por conta da perda da sensibilidade. Deformidades nos pés também, né? Eu vou trazer aqui para mostrar mais o hálux valgo, o joanete, dedo em martelo, dedo em garra, a proeminência da cabeça dos metatarsos. Tudo isso também é um fator de risco para desenvolver. E a história prévia de ulceração ou amputação dos membros inferiores. Elas vão aumentar ainda mais o risco da pessoa desenvolver a úlcera. E sempre importante também que eu gosto de ressaltar, que se define toda pessoa em risco para desenvolver a úlcera no pé é aquela que ela pode não ter a úlcera ativa, mas ela tem perda da sensibilidade. Então, teve perda da sensibilidade ou a doença arterial periférica, ela já é uma pessoa de risco para desenvolver a úlcera no pé. Aí aqui eu trouxe as principais deformidades para poder mostrar para vocês. O dedo em garra e o dedo em martelo, o joanete e os dedos sobrepostos. O dedo em garra e o dedo em martelo, às vezes ainda causam uma confusãozinha,
Porém, se vocês prestarem atenção, dá para diferenciar bem. O engarra, a ponta do dedo, ele fica realmente encostando mais no chão. E o dedo de martelo, ele é mais tortinho, assim, para cima. Eu trouxe uma foto, deixa eu ver aqui, de pacientes meus mesmo. Essa aqui, essa primeira, ela tem os dois. Tanto o hálux valgo como o dedo sobreposto. E esse outro, o dedo dele é em garra. Você percebe que ele parece uma garrinha mesmo. E a Sociedade Brasileira de Diabetes também traz alguns fatores de riscos adicionais, que é a insuficiência renal crônica, a progressão dessas deformidades nos pés. Então, assim, se a pessoa tem essa deformidade e ela não trata, e ela vai progredindo, o risco dela ter uma úlcera, ele aumenta também. E a mobilidade articular limitada. Presença de lesões pré-ulcerativas. Isso aqui é muito importante, que inclusive o caso que a gente vai discutir, né? Ele desenvolveu úlcera por conta de uma lesão pré-ulcerativa. E geralmente essas lesões pré-ulcerativas, elas são muito negligenciadas. Os calos, as bolhas, as fissuras, calosidade com hemorragia subcutânea. Então, assim, às vezes acontece, a pessoa tem essa lesão pré-ulcerativa, não trata, ou trata da forma errada, com um profissional que não sabe como conduzir, e aí acaba virando uma úlcera. Principalmente a questão de calo. Fissuras, devido ao ressecamento, a pessoa com diabetes ela tem já tendência a ter a pele mais ressecada também, então causa mais fissuras, e isso aumenta também o risco de ulceração. E aqui os sinais de alerta, né, para o risco de ulceração. Eu sempre trago esses sinais e sintomas, porque a gente, como profissional, a gente tem que conhecer até para orientar a pessoa, né? O paciente que chega para fazer uma avaliação, para passar por uma consulta, a gente precisa estar por dentro desses sinais e sintomas para poder orientar corretamente como é que ele vai prevenir uma ulceração. E eu destaquei principalmente os fatores sociais, porque eu sempre digo que não adianta a gente se atentar a todos os sinais e sintomas, fazer o melhor tratamento, dar a melhor educação para a prevenção, se a gente ignorar esses fatores sociais. Né? Ignorar o fator social em que o paciente ele está inserido é colocar o tratamento todo a perder, principalmente quando a gente fala em âmbito de SUS, porque os fatores sociais eles são bem característicos. E os que eu mais destaco, né? Que são o acesso precário aos cuidados de saúde, porque às vezes a gente acha que não, mas tem muita gente ainda que não tem saneamento básico, né? Não tem acesso mesmo a cuidados básicos de saúde, então a gente precisa orientar. A gente precisa saber da realidade, até para saber como é que a gente vai manejar, como é que a gente vai orientar da melhor forma para a pessoa se tratar, se cuidar. Restrições financeiras, restrição financeira também é um dos mais importantes que a gente precisa saber, porque principalmente quando se fala de SUS, em UBS, a maioria não tem condições financeiras de arcar com um tratamento de alta tecnologia, por exemplo, de usar coberturas melhores. Então, a gente também precisa se atentar a isso. As más condições de higiene, porque más condições de higiene em paciente com úlcera dificilmente a úlcera cicatriza se a gente não conseguir manejar isso. A limitação para o autocuidado. Muitas vezes a pessoa não sabe nem que precisa cuidar dos pés, muito menos sabe como fazer. Então a gente precisa também estar atento a isso. E o baixo conhecimento sobre os cuidados com os pés. A gente precisa estar sempre reforçando o quanto é importante que se não fizer pode levar à ulceração, pode amputar, então a gente precisa realmente conscientizar as pessoas quanto a isso. Aqui eu trouxe só para mostrar para vocês que é um sistema de estratificação de risco para úlcera, onde a Sociedade Brasileira de Diabetes ela fez e ela estratifica o risco e ela já dá o que é que você precisa fazer, né? Ela já dá recomendação de conduta.
Eu vou passar para Franciele depois. E aí você pode compartilhar com eles. E é bem legal porque você faz, preenche lá e você já sabe o que fazer. Ele já recomenda aqui o que é que você tem que fazer. É bem legal. Eu não vou me aprofundar, porque senão a gente ia passar muito tempo. E o que é que a gente faz para prevenir, né, essas ulcerações? Eu trouxe os seis passos do IWGDF, não sei se vocês já ouviram falar, que é um grupo de estudos que eles criam diretrizes sobre prevenção e tratamento do pé diabético. Eu tenho essa diretriz atualizada em 2023, a última também, eu posso enviar para vocês verem, e eles dão todo um passo a passo. Lá tem explicando tudo o que você precisa fazer, desde a identificação até o tratamento do pé da pessoa com diabetes. Aí é bem legal e eu trouxe de lá. O primeiro de tudo é identificar a pessoa com pé em risco. E como é que a gente identifica? Durante sempre as consultas. Né? Sempre que possível, a gente vai avaliar os sinais de perda de sensibilidade e de doença arterial periférica no pé dessa pessoa que chegou no consultório, que foi fazer uma consulta, a gente sempre que possível tem que avaliar. Eu sei que é muita coisa, gente, assim, para fazer. Às vezes o tempo é corrido, é muito paciente para atender. Mas em paciente com diabetes, a gente precisa estar realmente atento. Inspecionar e examinar regularmente os pés, isso que eu já falei também, né, durante a consulta, quando a pessoa ela vai para a consulta, a gente sempre inspeciona, olha, faz aquela vista geral mesmo no pé da pessoa, porque às vezes a gente acha que não vai adiantar nada, mas às vezes a gente encontra alguma alteração e aí encontrando a gente já pode encaminhar para tratar. A educação estruturada para pacientes, famílias e profissionais de saúde. Para os pacientes, a gente sempre faz, né, nas orientações durante a consulta. É importante também para a família, porque muitos pacientes eles não conseguem ter esse autocuidado sozinho. Eles precisam de ajuda. Então, a família, a rede de apoio, os cuidadores, eles precisam também estarem educados, né, orientados quanto ao que fazer, quanto se atentar aos sinais de alerta. Então, é sempre muito importante. E os profissionais de saúde, porque a gente sabe que é muita demanda, tem muita coisa para fazer. Às vezes, a gente realmente acaba não conseguindo se atualizar o tempo todo. E aí é importante, inclusive até esse momento, né? Assim, que tem de atualização, para a gente estar sempre por dentro, até para poder passar melhor assistência. Incentivar o uso rotineiro de calçados apropriados, porque a grande maioria não usa calçado apropriado. Paciente com diabetes é bem complicado o uso de calçado inapropriado, porque pode se machucar sem perceber, pode se ferir, então a gente tem que estar orientando sempre o uso de calçados apropriados, de preferência fechados, sem costura, para não machucar o pé, e tratar os fatores de risco para ulceração, que foram aqueles que a gente falou anteriormente. Mas aí a úlcera aconteceu, é uma realidade, como é que a gente vai avaliar e tratar essas úlceras, né? Eu trouxe também do IWGDF essas recomendações, que eles trazem itens, seis itens indispensáveis que a gente deve avaliar para poder tratar essas úlceras. É desse sistema SIMBAD que eles se baseiam. Porém, a gente não precisa usar esse sistema necessariamente, a gente pode usar só os passos. Vocês vão ver que são bem simples. Ele é um guia básico mesmo. E com essas informações, facilita até a comunicação de conduta entre os profissionais de saúde, para saber o que é que o paciente tem. Então, é bem legal, a gente consegue avaliar tudo. E os seis itens que eles recomendam que a gente avalie são esses. O primeiro de todos é o local. A gente tem que descrever bem onde é que a úlcera está localizada.
Isso inclui a gente descrever se ela está no antepé, no mediopé, no retropé, se diferenciar entre plantar, interdigital, medial, lateral, dorsal, tudo isso é importante na hora do tratamento, por isso que é importante descrever bem o local. Se tem isquemia, né, a gente vai avaliar o fluxo sanguíneo local, ver se está intacto. A gente vai palpar os pulsos pediosos e tibiais para ver se eles estão palpáveis, se não estão palpáveis. E aí a gente vai detectar se tem isquemia ou se tem um risco aumentado para isquemia na ausência desses pulsos. A neuropatia, né, a gente vai avaliar se a sensação protetora ela está intacta ou ela está perdida. Geralmente, tem o centro de referência, né, no CEMAR, eles já fazem o exame do pé. Eu não sei como é essa comunicação entre as outras UBSs, mas tem pacientes que eles já avaliam o pé, ou anualmente, de acordo com os achados, e ele já tem os resultados se tem neuropatia ou não. Mas nos que não tem, nos que nunca fizeram esse exame, a gente consegue avaliar durante a consulta também ou encaminhar para fazer o exame do pé. Se tem infecção bacteriana, a gente vai avaliar se pelo menos a presença de dois sinais ou sintomas clínicos da inflamação e ver se tem secreção purulenta para identificar se tem infecção bacteriana ou não. Muitas das vezes, quando tem infecção, precisa hospitalizar o paciente para poder fazer o desbridamento, para poder tomar um antibiótico ou de acordo com a conduta médica, para ver o que vai fazer, porque precisa tratar. É prioridade tratar essa infecção. A área, a gente vai medir a área da úlcera, sempre em centímetros cúbicos, e para determinar, é bem importante também, até para o acompanhamento da evolução do tratamento, a gente precisa saber a área, para saber se está evoluindo ou não. A profundidade, para ver se ela está superficial, se ela é mais profunda, se tem exposição óssea, de tendão, de músculo, então a gente precisa avaliar a profundidade também. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir perguntando. Quanto ao tipo, a gente classifica também se ela é neuropática, se ela é isquêmica ou se ela é neuroisquêmica. A neuroisquêmica, ela vai ser um misto. A pessoa ela vai ter a doença arterial periférica e ela também vai ter a neuropatia. Ela é os dois. Na neuropática, ela só vai ter a perda da sensibilidade e na isquêmica, a doença arterial periférica. E determinar a causa da úlcera. É sempre muito importante. Eu digo que esse é um dos principais pontos que a gente deve se atentar. A gente precisa saber por que foi que aquele paciente, é, como foi que aquele paciente, na verdade, né, levou ele até a úlcera. Porque através dessa informação é que a gente vai saber qual plano de tratamento a gente vai traçar, até também para prevenir a recorrência. Porque se a gente não sabe o que causou, a gente meio que vai tratar no escuro. Ou vai tratar e ele pode ter úlcera de novo, porque a gente não sabe por que foi que aconteceu. Então é muito importante a gente saber o que foi que levou àquela ulceração. E avaliar os sinais, os fatores relacionados à pessoa. É muito importante, que foi até o que eu falei lá na frente, né? A gente não vai tratar só a úlcera, a gente vai tratar a pessoa. A gente precisa saber tudo que está ligado à pessoa para poder conseguir tratar. A gente vai ver como está a função renal, vai ver se a nutrição ela está eficiente ou deficiente, vai ver o controle metabólico, vai ver também a questão psicossocial da pessoa. É muito importante a gente avaliar isso também, porque isso influencia diretamente no tratamento. E aí a gente vai para a parte do tratamento. O IWDF,
GDF, ele também que traz todas essas orientações de tratamento, trouxe todos baseados nele. E aí ele tem os princípios que a gente deve seguir para tratar de maneira mais eficaz. E ele sempre ressalta que a gente tem que envolver a família e os cuidadores, né, a rede de apoio desse paciente com as orientações, né, ensinar como é que eles vão identificar os sinais e sintomas, saber quando é que está agravando, se está melhorando ou não. A gente precisa educar e deixar eles bem cientes. Inclusive, para prevenir úlcera em partes não afetadas no pé ou no pé contralateral. Isso é muito importante, porque o que acontece? Tem uma úlcera no pé direito, um exemplo. Consequentemente, você vai sobrecarregar o pé esquerdo. E aí, se a gente não ensinar o paciente a equilibrar isso, ele vai acabar tendo úlcera nos dois pés. Então, a gente não pode, ou a gente tem que evitar ao máximo, sobrecarregar também o outro pé, o pé contralateral. E também as partes do pé que já tem úlcera, que não estão afetadas, para ela não ulcerar também. E aí a gente vai seguir esses 5 passos para poder tratar a úlcera no pé da pessoa com diabetes. O primeiro de todos é que se tiver infecção no pé, a gente vai tratar ela primeiro. O tratamento da infecção, ele é prioritário nesse caso. Porque se a gente não tratar a infecção, se a gente não controlar o paciente, ele pode agravar. Então, o tratamento da infecção, ele sempre vem em primeiro lugar, caso ela exista, né? E como eu falei lá, às vezes até o paciente precisa hospitalizar, aí tem conduta médica, a gente inclui a equipe multi nesse circuito e aí vai tratar. Tratando a infecção do pé, né, que é o primeiro que a gente deve se atentar, é restaurar a perfusão tecidual, caso a gente tenha identificado que ele tenha essa falha na circulação. Então, a gente vai ver, né, se ele tem isquemia, é, se vai precisar tratar essa isquemia, se vai precisar melhorar esse fluxo sanguíneo no local para poder tratar, porque sem o fluxo sanguíneo adequado também a gente não consegue cicatrizar. Então, primeiro trata a infecção e a isquemia, para depois a gente seguir para os outros passos. O descarregamento da pressão e proteção contra a úlcera. Esse descarregamento da pressão, que a gente chama de offload, a gente vai realmente tirar a carga do pé que está com a úlcera para poder ajudar a cicatrizar. Porque não adianta. Se a gente não descarregar esse pé, a úlcera, ela dificilmente ela vai cicatrizar. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa técnica de offloading, ou se já fizeram também. Mas é basicamente a gente. Já viram aquela RoboFoot, uma bota que a gente coloca quando quebra o pé? Pronto, eles recomendam que use ou a RoboFoot ou o gesso de contato total. O gesso ele é um pouco complicado, tem algumas controvérsias, porque como ele vai ficar lá o tempo todo, né, vai mobilizar realmente o membro, a gente não conseguiria estar verificando a lesão, manejar. Então, o gesso de contato total, ele tem esses contras. E aí a diretriz, ela recomenda, né, que não usando o gesso de contato total, a gente use a RoboFoot ou na altura do joelho, ou um pouco acima, que seria o dispositivo removível, né? Os sapatos, tinham sapatos também de cicatrização, que eram muito utilizados. Eu não sei também se vocês já viram, que são sapatos bem grandões, assim, quadrados. Só que eles foram descontinuando o uso porque estava aumentando o risco de queda. Porque são sapatos que são difíceis da pessoa caminhar. Então, aí você estava isolando o pé, estava tirando a carga para ajudar na cicatrização, porém estava aumentando o risco da pessoa se acidentar. Então, não está mais tão recomendado. Eles estão recomendando mais realmente essa RoboFoot, os andadores, tudo que ajude a tirar a descarga do pé que tá ulcerado. Os cuidados locais com a úlcera, os cuidados locais seria realmente o curativo,
né? Fazer a limpeza correta da lesão, utilizar a cobertura ideal para o momento da lesão também, né? Que mantenha o meio úmido, que controle o exudato e que ajude a lesão a cicatrizar mais rápido. E o cuidado centrado na pessoa, né? Que seria otimizar o controle glicêmico, que é muito importante. A gente não consegue cicatrizar uma úlcera no pé de uma pessoa com diabetes se a glicemia estiver lá no alto. É imprescindível que a gente controle essa glicemia para poder a gente conseguir cicatrizar essa lesão, além de todos os fatores, né? É um conjunto. Se necessário, às vezes, entrar até com insulina. Muitas das vezes, para ajudar a dar uma reduzida, entra com insulina, para poder ajudar a cicatrizar. Tratar edema, se tiver presente, tratar fatores de riscos cardiovasculares, tratar a questão psicossocial, que a gente já falou, todo o contexto social, né, do paciente. Então, a gente precisa tratar também. Se atentar também, eu acredito que eu devo ter colocado lá no início, questão de infecção fúngica. A gente também precisa se atentar muito a isso, né? Porque às vezes a pessoa negligencia, né, essa questão dos fungos, acha que não vai sarar, e ele é um fator de risco tanto de piora quanto para o desenvolvimento da úlcera, porque a integridade da pele ela vai estar prejudicada, né? Ele vai aumentar a vulnerabilidade de infecção numa pele que ela já está prejudicada, já está ali lesionada. Então a gente precisa se atentar muito a isso. Eu acho que eu corri muito, porque eu fui falando para tentar encaixar dentro do tempo. Eu acho que eu consegui. Mas se você tiver uma dúvida, Conseguiu sim, importante, Agnes. consegui. Muito obrigada É por porque sua é apresentação. um assunto assim, é extenso, é difícil falar em 15 minutos. Eu tentei realmente colocar é, o, o mais importante, né, ali para poder a gente fazer, mas vocês podem me perguntar. É, temos. Bia quer fazer uma pergunta? Pode falar e depois temos algumas perguntas no chat. Pode ficar à Uhum. vontade, Bia. Deixa eu tirar aqui. Oi, Agnes, boa Pronto. tarde. Consegue me ouvir? Oi, boa tarde. Consigo. Consigo sim. Então, parabéns pela apresentação. Obrigada por Obrigada. compartilhar um pouco do conhecimento. Como a Tássia falou, é primeiro contato, assim, quando a gente vê como é comum úlcera nos pés, né? A gente fica um pouco impactado. Então, foi muito importante sua fala hoje. Mas eu fiquei com uma dúvida. Quando você falou sobre os tipos de úlcera, você falou dos três tipos, né? A Isso. neuropática, esqueci o nome da Isquêmica. outra, e a isquêmica e a mista, né? Que é Isso. neuroisquêmica. E Uhum. aí você falou que a neuropática normalmente é por perda da sensibilidade. Só que Isso. aí eu fiquei na dúvida, porque assim, quando a gente faz o exame do pé, tem a parte da sensibilidade plantar, que a gente faz o exame do pé, e o teste neuropático. E são coisas diferentes, assim, não necessariamente a pessoa que tem neuropatia vai ter perda da sensibilidade. E aí eu fiquei na dúvida sobre essa classificação das úlceras, chamando de neuropática, uma que aparentemente seria por perda da sensibilidade plantar. Deu para entender minha dúvida? Deu para entender. É realmente o que traz no guideline, porque tem até uma tabela que eu posso enviar para vocês também, que ele fala que é realmente por conta da perda da sensibilidade. Eu entendi a sua dúvida, porém é o que está descrito lá, que é o que eles passam, né, para a gente. Entendi. Que inclusive no teste de sensibilidade plantar é onde a Uhum. gente também vê pulso e ITB. Então, assim, Isso. eu fiquei meio Uhum. confusa, mas eu vou dar uma olhada no guideline para ver se Certo. consigo sanar a dúvida. Deixa eu ver Obrigada. se eu abro aqui a tabela para você entender. Mas pode ir falando. Vou fazer uma pergunta aqui que Tássia, que é a coordenadora do, Uhum. do CEPES, né?
Ela perguntou assim, que ela primeiro ela comentou, né, que estava passada com as informações a respeito do tema, que tinha uma visão muito diferente e que só imaginava as úlceras já formadas, né, porque ela tem a formação de assistente social e aí aqui ela está aprendendo muito em relação, não só esse tema, mas com o tema geral diabetes, né, e aí ela fez esse comentário e perguntou em relação à hidratação. Considerando que a realidade dos nossos usuários existe algum creme específico que podemos indicar para esse cuidado, né? Já que a hidratação é muito importante aí para evitar lesões. Tem algum creme que podemos indicar? Sim, a gente sempre indica cremes com ureia a partir de 3%. Então, qualquer creme para os pés com ureia, a gente sempre indica. E principalmente no calcanhar, nunca passar entre os dedos também, para evitar fungos. Mas qualquer um com ureia a partir de 3% a gente indica. De 3 a 10% de ureia. Não mais que isso também. E se o paciente, não consigo comprar, teria outra alternativa, algum outro? Tem um, eu sempre, sabe aquele Nivea da latinha azul? Eu sempre indico ele também para calcanhar, porque ele tem uma composição de hidratante, tem uns óleos também na composição, então ele ajuda. Se o paciente não conseguir comprar esse com ureia, a gente pode indicar esse Nivea mesmo da latinha. E ele é bem acessível, consegue encontrar em farmácia e tudo. Pronto, perfeito. Isla quer falar? Oi, Isla, boa tarde. Gente, Isla, aproveitando que ela entrou aqui, Isla é a coordenadora do programa Ecofis Diabetes, ela que deu vida a esse programa. Que bom, Isla, tê-la aqui conosco nessa sessão. Seja bem-vinda, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. A Fran fez assim, eu já falei de você, eu tô que nem, não é? É, lenda urbana, né? Só fala, mas eu nunca apareço. É, prazer em estar aqui com vocês. Como o Fran falou, eu trabalhei no ECO, né? No início do ECO, na fundação do ECO Diabetes. Trabalhei no primeiro ciclo, incansavelmente, só que com as mudanças do segundo ciclo eu não consegui participar. Eu tô morando em outro estado agora, eu tô em Minas. E é bem no meu horário de serviço. Eu trabalho hoje com atenção primária. Na verdade, eu faço residência aqui em Minas, no norte de Minas. E aí, tá bem no meu horário de trabalho. Eu aproveitei que o paciente faltou. Entre um paciente e outro, o pessoal já entrando de recesso, de férias. Aí tá faltando bastante. Eu aproveitei para participar da sessão. E por ser um tema que eu gosto muito, eu trabalhei com a Bia, que falou agora há pouco. A gente trabalhou atendendo paciente com diabetes, com exame do pé. Já tive uma experiência com a Lena também, lá no SEMAR, maravilhosa. E aí, quero agradecer a nossa convidada. Peguei um pedaço assim da sua aula, achei maravilhosa a sua explanação, na verdade, dessa explicação. Compartilhar esse conhecimento com a gente foi ótimo. E me encaixei agora para falar sobre a questão do creme, porque a gente indicava um muito bom que vendia uma farmácia de manipulação aí em Aracaju, quando a gente trabalhou, que ele tinha tanto de 3% como de 5% de ureia, se eu não me engano, era 3, 5 e 10. Bia pode me corrigir. E ele não tinha um preço tão alto na época que a gente recomendava. Eu acho que a farmácia era a É da Companhia Fórmula, da Fórmula. Companhia da Fórmula. Não sei se eles ainda fazem, mas não era Faz. um preço tão alto e a gente Uhum. tinha resultados muito bons quando a gente utilizava ele com os pacientes, sempre tomando esse cuidado de indicar não colocar entre os dedos. Quando for passar a noite, muitos são idosos, tem um risco de cair, então a gente, né, chamava atenção para esse cuidado, o uso de meias que a gente coloca, eles levantam para ir ao banheiro para fazer xixi, às vezes durante a madrugada, tem um risco de queda. Então a gente indicava bastante e tinha bons resultados com ele. Que às vezes na farmácia eu já cheguei a ficar olhando os hidratantes com ureia na farmácia, tipo Drogazil, Pague Menos, e eles são um pouquinho salgados. Mas até que ele era bem, um precinho bem legal. E é isso, obrigada, gente. Obrigada, Isla.
por compartilhar também sua experiência aí mesmo, né? De outro estado, ainda continua envolvida com os pacientes diabéticos. Alguém quer comentar sobre isso? Ah, tem. Deixa eu voltar aqui o chat que está movimentado. Ah, Ana Cláudia perguntou: qual o melhor calçado para o diabético? Calçado ideal. Tem os calçados terapêuticos, porém os calçados terapêuticos eles ainda têm um custo um pouco maior. Então a gente sempre indica calçado fechado e sem costura. Tem aqueles tênis, eu não sei se vocês já viram, que ele não tem cadastro, que a pessoa já calça ele, que ele tipo, tem, parece um paninho em cima. Geralmente eu recomendo esses para os pacientes, porque eles são confortáveis e eles não apertam tanto. Inclusive, nessa questão do calçado, uma orientação que eu gosto de passar e de dar para os pacientes é comprar sempre calçado no final do dia, porque o pé está mais inchado, então não tem o risco da pessoa comprar um sapato menor do que o pé. Porque acontece, às vezes, de comprar no início do dia ou não caminhou muito, o pé está menos inchado, e aí compra um calçado apertado e machuca, né? Então, e paciente com diabetes, a gente não pode vacilar em nenhum momento. Então, calçado fechado mesmo, sem costura, tênis, os mais confortável possível, acolchoado e sem costura. Lembrar de ser sempre sem costura. E usar meia de algodão e de cor clara, porque se ferir ou se tiver alguma coisa, a gente consegue ver na meia, né? Então é sempre importante. Pode comentar, Bia. Outras duas dicas muito legais é o solado ser alto, porque se estiver andando na rua e pisar em um pérfuro, não vai transpassar o calçado para não acabar ocasionando uma lesão. E sempre que for comprar calçado, comprar no final do dia, porque o pé vai estar mais inchado, né? Então, às vezes a gente manda comprar pela manhã, ou, na verdade, às vezes o usuário compra pela manhã e quando vai usar no final do dia, acaba apertando e machucando o calçado. Então, eu sempre oriento comprar ao final do dia, principalmente, né, pertinho da noite, como a Agnes falou, confortável, né, de preferência fechado, mas que não aperte, que dê para regular com velcro. É, e é isso. Tinha outra coisa, mas se eu lembrar, eu falo. Ah, você falou também, lembrei, evitar fivela também, porque tem alguns calçados com fivela, né, e tudo que pode machucar. Qualquer coisa que dê o risco de machucar, evitar. Ana Cláudia falou, dentro de casa, utilizar calçado aberto. Sim, assim, dentro de casa, porque a gente acredita que tem um risco menor de se machucar, né? Mas acontece também da pessoa se machucar em casa, de levar uma topada, de cair. Então tem que ver qual o tipo de sapato. Eu nunca indico a Havaiana. Essas calçados de dedo eu não indico. Tem umas que elas são bem larguinhas, que tem uma faixa assim na frente. Eu não sei qual é o nome do modelo, mas ela é bem confortável e ela é boa para andar dentro de casa. É uma Que são, alternativa. que são os ortopédicos, não? Se assemelha com os ortopédicos, Isso. não? Uhum, isso mesmo. Pronto, acho que a gente já pode dar início à nossa discussão de caso, né? Pelo tempo também, e aí à medida que Uhum. foi surgindo, à medida que foi surgindo dúvidas, né, a gente comenta mais. Bia,